Graça e paz, pessoal, sejam bem-vindos ao Sabedoria para Vencer. Eu sou Zildo Ferreira, pastor da Igreja Peniel, e eu quero te convidar a você passar alguns minutos comigo, porque eu tenho uma palavra de sabedoria ao teu coração. Glória a Deus, que bom tê-los aqui conosco no Sabedoria para Vencer. E eu tenho uma palavra muito especial ao teu coração. E hoje eu quero falar sobre constância. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, a Bíblia diz assim para nós: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, também diz: ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Antes de nós meditarmos sobre essa palavra constância, é muito importante nós entendermos o que significa a palavra constância. Principalmente no Novo Testamento, a palavra constância, ela sempre vai retratar e falar sobre características de pessoas que não se desviam nem do seu propósito, nem da sua lealdade, nem da sua fé, nem diante da sua piedade, diante de toda e qualquer circunstâncias que se levantam contra a nossa vida. A constância também fala sobre viver uma vida de estabilidade. Eu também percebo que constância é você começar algo e terminar aquilo que você começou. Pois bem, é sobre isso que eu quero hoje falar com você. É sobre isso que o meu coração quer liberar sobre o teu coração. Quando eu olho para esses dois textos que falam sobre constância, eu percebo que a maioria das vezes nós começamos a dar desculpa para não ter uma vida constante, dizendo que nós não temos tempo para tal coisa. Você sabia que, às vezes, nós temos usado essa palavra tempo como um inimigo e não como nosso aliado? Porque quando eu olho, por exemplo, para as Escrituras, eu percebo que, por diversas vezes, as Escrituras vão nos ensinar, dizendo que nós precisamos não só remir o tempo, resgatar o tempo, mas também diz que existe um tempo para tudo. Quando eu olho para esses dois textos, tanto de Efésios, capítulo 5, 16, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que fala sobre o remir o tempo e sobre ter tempo para tudo, eu percebo que às vezes nós usamos essa palavra tempo como o nosso inimigo. E o que às vezes nós percebemos é que achamos que estamos produzindo algo e às vezes nós não estamos produzindo, estamos sendo mais administradores do tempo. Ou seja, às vezes nós não estamos sabendo como administrar ou como colocar as coisas no seu devido lugar. Se a Bíblia fala que tudo tem o seu tempo, se a Bíblia nos diz que nós precisamos remir o tempo, significa que nós podemos usar o tempo para sermos constantes diante do Senhor. Eu vejo a maioria das pessoas que elas vivem, infelizmente, dando desculpas a respeito de não ter uma vida constante no Senhor. E eu vejo também que essas pessoas, elas não terminam o que começam. Muitas delas, talvez seja o seu caso. Você começou algo e não terminou algo por causa da inconstância, por não estar diante das circunstâncias, não sabendo administrar bem o tempo que lhe é devido. Não dá para você e eu sermos constantes se nós não começarmos a ter uma vida disciplinada ao que diz respeito
essa questão do tempo. Quando eu estou sendo disciplinado, não é porque eu estou acertando sempre, é porque eu estou sempre tentando me corrigir. Eu quero dizer para você que a constância, ela precisa ter uma ação contínua. Todo aquele que é constante, ele não entra em outros estágios ou não procura entrar em outros estágios que não venha concluir aquilo que começou. Tem muitas pessoas que elas são fáceis de começar, mas também essas mesmas pessoas, elas não terminam o que começa. Qual é o problema delas? A inconstância. Qual é o problema delas? A maioria das vezes usa o tempo como inimigo. E eu quero hoje te incentivar com essa palavra de sabedoria, a fazer você entender e aprender que quando nós usamos o tempo ao nosso favor, nós saberemos administrar e saberemos ser constantes no Senhor. Tem um texto que me deixa muito feliz, quando lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, vai falar que Daniel, vamos ler o texto, olha que diz aqui a palavra. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e, acima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e oravam e davam graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Eu olho para a vida de Daniel, por exemplo, e percebo um homem que tinha muitos afazeres, um homem que tinha muitas coisas que ocupava o seu dia a dia. Mas sabe, irmãos, o texto nos mostra que houve um decreto. O decreto era justamente tentar pegar Daniel naquilo que era tão bom. O que é que ele era bom? Ele era bom no Senhor. Ele era bom em buscar ao Senhor. Ele era bom em viver para o Senhor. Por isso que todos os prefeitos, todos os satrapas, eles tentaram acusar Daniel justamente naquilo que ele era bom. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele fez aquilo que ele costumava a fazer. Isso me chama a atenção, porque ele era um homem constante. Mesmo diante das adversidades, ele estava constante no Senhor. Eu quero, nesse primeiro programa, te dar essa palavra de sabedoria e fazer você entender que eu e você não podemos usar o tempo como nosso inimigo, mas precisamos usar o tempo ao nosso favor. Precisamos fazer como Daniel, mesmo diante de qualquer decreto, mesmo diante de qualquer circunstância, mesmo diante de qualquer oposição, ele costumava a fazer o quê? Orar. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Eu quero, nesse primeiro Sabedoria para Vencer, dizer para você que nós vamos dar uma continuidade nessa palavra. Eu quero falar sobre constância na oração. Eu quero falar sobre constância em contemplação. Eu quero falar constância na palavra. Eu quero falar constância no Senhor. Porque a Bíblia diz que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Lá em Tessalonicenses, na mensagem, o mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será tempo perdido. Glória a Deus. Que você possa pegar o seu tempo, que você possa, nesse dia, administrar o tempo, assim como Paulo, assim como Daniel, que escreveu esses textos para justamente nos incentivar a ser constantes no Senhor,
a ser constante na obra do Senhor, usando todas as circunstâncias ao nosso favor, não usando o tempo como desculpa para não nos dedicarmos a Deus, mas usar o tempo ao nosso favor. Terminarmos aquilo que nós começamos, porque isso fala de constância. Sabe, se você colocou a mão no arado, a Bíblia diz que nós não podemos mais olhar para trás. A Bíblia nos ensina a estarmos com o olhar fixo em Deus, porque Ele é o autor e também o consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe. Vamos para a próxima palavra de sabedoria para vencer.